Agora sim, começamos a aula 14, tá? Lembrando que a gente só tem mais a próxima semana de aula. Depois vocês já vão. Meu Vocês Deus. vão ter uma prova depois, e depois já troca de módulo. E aí a gente vai ver se vai mudar de horário, se, vai mudar o professor com certeza, mas se vai mudar de horário, se vai dividir a turma, tudo isso a gente vai ver, tá? Bem, quem quer começar apresentando? Alexandre ou Maurício? Pode ser Eu eu. apresento. Ah, Beleza. Vou colocar você de cor roxo aí, ó. Se você quiser começar, só vou mutar todo professor, mundo aqui. Oi, o senhor não quer colocar a tela não para mim? E eu vou quer? apresentando porque isso. Não tem problema não. Ou tá em PDF, não tem PSD não. O de Photoshop, de PowerPoint. Tá não, tá em PDF que você manda. Mas ok. Bom, vai começar? Pode sim. Bom, hoje eu vou explicar sobre a falta de leitura da população. Pode descer. O sumário. Bom, a introdução. No século XXI, uma grande parte da população não tem o hábito de leitura, o que leva à falta de conhecimento e argumento para muitos temas abordados diariamente nas redes sociais e na vida. A leitura, ela, além de motivar esses fatores, ela cria um espírito crítico no cidadão, onde o cidadão procura buscar mais e mais o conhecimento de diversos outros assuntos. De acordo com um levantamento de dados feitos em 2016, 44% da população não lê e 30% nunca comprou livro. A média de obras lidas por pessoa ao ano é de 4,96. Desse total, 2,43 foram terminados e 2,53 lidos em partes. O baixo índice de leitura é uma das nossas mazelas históricas, como posso dizer, e aponta para o empobrecimento dos debates brasileiros. A maioria dos brasileiros não tem um enriquecimento de palavras para poder debater, por ter falta de leitura. A leitura é uma forma de como se interpreta um conjunto de informações presentes em um livro, ou notícia, jornal, etc. Ou um determinado acontecimento. Vai da pessoa, porque é uma interpretação pessoal. Aí está escrito: a leitura é um processo de apreensão e compreensão de algum tipo de informações armazenada no suporte transmitida mediante determinados códigos como linguagem. Já é outra explicação sobre a leitura. Pode passar. Aí eu trouxe duas frases de pensadores da interpretação deles do que é a leitura. A leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas por incrível que pareça, a quase totalidade não se sente esta sede, dizendo que a leitura, ela você tem muito conhecimento, você fica muito prazeroso em ler, mas nem a maioria das pessoas tem acesso a ela porque não querem, ou algumas porque não podem. A leitura traz ao homem plenitude, o discurso, segurança e a escrita, precisão. Aí já está dizendo os benefícios que ela traz. Bom, o Dia do Leitor é comemorado no Brasil dia 7 de janeiro. A quarta edição da pesquisa Retratos da Leitura do Brasil, desenvolvida pelo Instituto Proligo,
considera, eu acho que o leitor que leu pelo menos um livro nos últimos 3 meses. Ou seja, o leitor é aquele que leu um livro, um livro pelo menos, nos últimos 3 meses. Inteiro ou em partes. Pode abaixar? Sou. Bom, foi feita uma pesquisa das principais motivações que impulsionaram os leitores brasileiros. E 25% das pessoas disse que gostavam de ler. 19% disse que era sobre atualizar a cultura. 15% era por distração mesmo. 11% era por motivos religiosos, como ler a Bíblia, por exemplo. E 10% crescimento pessoal. 7% que é como a maioria das pessoas que está aqui agora assistindo essa aula, que era a exigência escolar. E os outros 7% era a atualização profissional e exigência do trabalho. Estima-se que 27% dos brasileiros não sabem ler ou leem apenas títulos e frases, reconhecem a informação explícita e têm dificuldade de se expressar por meio da escrita, sendo, portanto, analfabetos. 42% têm uma habilidade básica de leitura, sendo capazes de ler textos curtos e localizar informações explícitas. 23% apresentam um nível intermediário de leitura, sendo capazes de fazer pequenas interferências. Se eu não me lembro, 8% dos brasileiros efetivamente compreende o que é ler. Nesse contexto, equívocos na abordagem pedagógica das obras, muitas vezes apenas enfocada por meio de fragmentos ou de resumo. Junta-se a problemas de ordem estrutural das escolas e fatores socioeconômicos, que é quando a pessoa vai fazer algum trabalho escolar, algum trabalho acadêmico. Recentemente mesmo, há uma semana atrás, o Brasil, eu acho que vai passar pela reforma da tributária ou foi anunciada a reforma da tributária, que o livro vai ser taxado, e antigamente o livro não era taxado. Aí o que? O moço lá, que eu esqueci o nome. Professor, você sabe o nome dele? Tava mutado aqui. O nome de quem? Do cara que diz que o livro é um produto de elite, que por Hum, isso mesmo que ele deveria ser taxado. Na Há uma semana verdade, atrás. na É verdade, Paulo Guedes. mas ele falou isso de fato, desse jeito? Falou isso, literalmente. Ah, eu não vi o vídeo, não. Eu vi o pessoal criticando ele, o pessoal da educação criticando, mas eu não vi o vídeo, não, dele falando isso de fato. Aí, na minha opinião, isso daí é um absurdo e também é uma forma de ele trazer uma falta de conhecimento para a população mais empobrecida. Bom, pode baixar, pessoal. Aí é o gráfico que eu falei dos 8%, dos 27%, 42% e 23%. Pode baixar. Não, pode subir, sobe, sobe. Esqueci de botar a conclusão. Como forma de conclusão, eu queria que mostrar à população brasileira que o hábito de leitura trazia mudança positiva para o cidadão e o governo não faz nenhum incentivo de que por meio de mídias sociais para isso acontecer. Eles fizeram, foi em 2010, uma lei que estabelece as instituições de ensino público particulares para todas terem acesso bibliotecário. E isso era até 2020. E já estamos em 2020 e eu acho que todas as escolas, a maioria não tem, né? Até agora eu não vi isso daí em prática. Muitos, muitos 3 lugares. Nosso governo não compra livro, acho que é desde 2014, para as bibliotecas de escolas públicas. Pois o PNBE, que é o Programa Nacional Biblioteca da Escola, simplesmente não existe mais. Infelizmente, a leitura não é encarada com seriedade necessária para a educação melhor de qualidade. Pode baixar.
Aí era um gif do homem entrando nas plantas, mas, poxa. Eu sei que foi esse GIF é famoso. Pô, Maurício, boa, né? Você viu que o Maurício falou muita coisa que não estava nos slides, tá? Então, ele É porque realmente foi preparado. eu tô acostumado a fazer apresentações assim, eu só boto tópicos, uma palavra, só para eu me lembrar, para depois só falar tudo, entendeu? Aí é melhor. Normalmente eu faço prova. É melhor. E assim, o design do slide tá maravilhoso, tá? Não tá carregado, não tem aquelas imagens de fundo bagunçando, já, deixando tudo difícil de se enxergar, de ler, uma confusão visual. Tá Uhum. clean, tá direto, o que ele precisa falar, ele lê o tópico, depois comenta sobre aquilo, tá? É um cara muito bem preparado. E ele traz uma reflexão interessante, né? A gente vê um governo que prioriza um monte de coisa. Um monte de coisa. Menos educação, tá? Então, assim, É uma coisa, eu tô rindo de nervoso. mas é verdade, deixa eu... Porque vai cortar 30 milhões da UF no ano que vem, você sabe? Na verdade, foi aprovado, eles queriam realmente... Na verdade, Apareceu ontem na televisão. o projeto inicial deles, tá? Era tipo, começar a tornar a faculdade pública uma faculdade privada. Privada. Esse era o planejamento inicial Inicial. deles, tá? Mas eles viram que isso não ia passar assim pelo Congresso, não. Tá? Primeiro que esse governo não tem apoio nem dos aliados, ele teve que aí se fechar com um bocado de vagabundo ladrão aí para conseguir o mínimo possível de votos, com medo do impeachment. O investimento da educação, assim, eles colocam pessoas para liderar a educação que sequer tem histórico, tem cacife, tem currículo para lidar com a educação. Tá deixando a pasta de lado, porque quanto mais gente ignorante, mais fácil você falar uma besteira e todo mundo achar que é verdade. Tá? A gente estava discutindo no podcast de ontem e antes eu já vinha discutindo com a galera o seguinte: quando você é ignorante para uma determinada coisa, qualquer coisa que te fala, você tem que acreditar, porque você não sabe. Então, se alguém não lhe educa, qualquer coisa que a outra falar vai soar como verdadeira. E tem um problema muito grande. Como o nosso povo, de maneira geral, eles não gostam de estudar, eles aceitam explicações simples para coisas que são complexas. E isso sempre é um erro. Né? Por exemplo, aborto é certo ou é errado? Não sei, isso é para se discutir. Não é só, errado porque a Bíblia está dizendo que é errado. Não, não funciona assim. Né? É um debate mais amplo, precisa de conhecimento, precisa haver muita coisa, precisa haver exemplos, precisa haver práticas, precisa haver normativas. E isso, para as pessoas que não gostam de estudar, é chato, é cansativo. Né? Então, quanto mais ignorante é o povo, mais fácil eu dou uma resposta direta, uma resposta simples, uma resposta que vai lacrar e todo mundo aceita aquilo de um jeito muito mais fácil. Então, leitura, galera, é um jeito da gente se proteger contra esse tipo de coisa. Tá? A gente teve nos últimos anos duas pessoas que são realmente burras e um que é ignorante. Na verdade, a gente teve dois governantes que são burros e ignorantes, e a gente teve um que era ignorante. Né? A gente tinha Lula que era ignorante e fazia questão de dizer que era ignorante, nunca vi isso na minha vida. Né? Nunca vi isso na minha vida. O cara chegava, aí, ó, eu fui presidente sem nem completar o ensino médio. E é legal você falar isso? Tem um bocado de criança ouvindo isso. Você tá louco? Tá comendo merda? Perdão. Me exaltei um pouco. Então, assim, não pode. A gente não pode dar vazão para isso. Aí depois a gente bota uma porta lá que mal sabe fazer, que estocava vento, tá? Estocava vento, saudava mandioca. Aí é pesado. E agora tem um imbecil que o problema de Bolsonaro não é que, assim, que ele é ladrão a gente já sabe, que a família é ladrão já sabe. Eu estou tirando essa parte, tá? O problema de Bolsonaro é que, além disso tudo, ele é burro. Ele é um jumento. Se você vê um discurso de Bolsonaro de 1 hora,
ele vai repetir as mesmas palavras que ele sabe durante 1 hora, que ele só sabe 50, 100 palavras, se ele souber muito, tá? Então, ele não sabe, não entende nada. E a gente botou esse cara lá. Eu entendo. Muita gente votou por ódio no PT. Eu também não aceitaria o PT de volta, mas também não dá para aceitar Bolsonaro, né? Tinha 11. A gente pegou os 2 piores e jogou para o segundo turno. Aí é complicado. Aí O brasileiro é uma coisa maravilhosa. eu esqueci de desmutar a galera, não foi? Pronto, tá desmutado. Esqueceu da gente, né? Ó pra Henrique, velho. Saltar Que mundial é com isso, 70. professor? Que comportamento foi esse aí, rapaz? Ô, O Henrique, que foi isso, você rapaz? sabe que o chat fica salvo, né, Henrique? Eu sei, mas agora sim. Mas agora sim, eu não sei de nada. Que é isso? Eu não vi nada, não ouvi nada, não sei de nada. E Ninguém não me pegou disse muito nada. bem, não, viu, Henrique? Não pegou muito bem. Não tá parecendo que é você que vai fazer isso para as pessoas. Eu não. Longe de mim. Beleza. Acho que não precisa perguntar nada a Maurício, porque ele deu um show aí na apresentação. Eu vou. O quê? Vou para Daniel aí. Quem é agora? Agora é Alexandre, que tá me devendo a apresentação também. Isso é verdade, Thiago, mas você não tava não, tá? Professor, o senhor pode compartilhar minha tela também? Botar Posso? minha apresentação? Posso. Vou abrir aqui o arquivo. Tiago tá dormindo, professor. Tiago tá dormindo. Não é novidade que o Thiago quer aplicar golpe, né? Todo mundo sabe que o Thiago é agiota. Se o Thiago for jogar RPG com a gente, ele seria um ladino. Aí ia querer roubar todo mundo. Ele seria um goblin, pô. Ladrão. Preconceito contra os goblins. Nem todo goblin é ladrão. Mas a maioria é. Fazer o quê, né? É a vida. Enfim, Fazer o quê, né? hipocrisia. Realmente. Ô, seu vagabundo. Esse menino não tem maturidade, não. Deixa eu compartilhar. Vou mutar vocês, depois eu libero de novo. Tá aqui, Alexandre vai apresentar. Vê se não esquece da gente, né? Mas isso é você na vida real, pesado, né? Alexandre, liberei aí para você poder falar, beleza? Eu vou bloquear meu áudio daqui a pouco para não atrapalhar você. Pronto. Então, professor, eu escolhi esse tema porque é algo que eu gosto muito de falar também. E pelas coisas que acontecem recentemente no mundo e com tudo isso, eu acharia bom a gente discutir esse tema também. Pronto, pode passar. Pronto, aqui eu coloco o que eu vou dizer no trabalho. Este trabalho tem como objetivo explicar o que é o racismo e como combatê-lo. Este é um problema social, pode ter graves consequências e o que levam as pessoas a fazê-lo. Então, irei mostrar que existe racismo no emprego e na escola. Irei mostrar também 2 pessoas muito importantes que lutaram contra o racismo, algumas frases celebres e a conclusão. Pode passar. O racismo é uma tendência de pensamento ou do modo de pensar, em que se dá grande importância à noção da existência de raças humanas distintas e superiores a outras, onde existem convicções de alguns indivíduos e a sua relação entre características físicas hereditárias e determinados traços de caráter, inteligências ou manifestações culturais são superiores a outros. O racismo não é uma teoria científica, mas um conjunto de opiniões preconcebidas onde a principal função é valorizar as diferenças biológicas entre seres humanos, em que alguns acreditam ser superiores aos outros de acordo com a sua matriz racial ou até mesmo racismo entre classes sociais. Pode passar. Pode passar.
Então, o que leva ao racismo? A cor da pele, o tipo de cabelo, o tamanho dos lábios, diferentes culturas, diferentes religiões e diferentes costumes. E ali do lado eu coloco uma frase. Normalmente o racismo é o pensamento de toda superioridade perante as outras raças. Pode passar. Então, o racismo no emprego. Seus resultados apontam que entre os trabalhadores negros está a maior proporção de ocupados em funções não qualificadas. Quanto ao acesso às funções de direções e condições de trabalho e no mais alto índice de escolaridade, os trabalhadores negros encontram-se em baixas proporções. As discriminações no acesso ao trabalho, o que faz com que os negros ocupem prioritariamente as funções mais desqualificadas, e a discriminação no acesso à promoção, a que dificulta os negros e negras ao acesso a cargos de direções e melhores proporções. E aqui do ladinho coloca a continuação. Pouco se verifica a utilização das diferentes sociais. Não, pouco se verifica a utilização das diferenças sociais da natureza, étnico-racial, na caracterização das formas de subordinação ao trabalho. Então, em relação ao de racismo no emprego, a gente vê muito que pessoas, seja mais baseada na sua cor mais escura, na sua raça, elas são desqualificadas por conta de uma pessoa que seja ela de uma pele mais clara. E eu acredito que um seja um dos mais recorrentes racismo hoje em dia é por conta da cor da pele da pessoa e não por aquilo que a pessoa é. Pode passar. O racismo na escola. As crianças não possuem sentimentos de racismo e preconceitos. Elas veem os outros como iguais. Mas com o tempo, elas aprendem com os adultos que existem pessoas superiores a outras. O que não é muito verdade, mas infelizmente elas aprendem isso. E a solução para que esse racismo irracional é que os pais e os professores ensinem aos seus filhos e alunos que todas as pessoas são iguais diante de Deus e da lei do nosso país. Ninguém é melhor nem pior do que o outro. E que todos têm o direito de serem iguais. Pode passar. Então, essa aqui foi uma parte que eu adicionei, que eu achei muito interessante a gente discutir, é como acabar com o racismo. E a primeira coisa que eu coloco é que para o futuro não haver racismo, devemos ensinar as crianças que todos temos os mesmos direitos e deveres e que não há superioridade ou inferioridade entre as pessoas. Todos nós somos iguais. E o segundo é que para os adultos que somos nós hoje, adolescentes adultos, devem ter o respeito mútuo pelos outros, que não sejam da sua raça ou da religião no emprego ou em qualquer lugar. E eu posso até adicionar uma outra agora, que eu acredito que uma das chaves para a gente acabar com o racismo seja a compaixão. Será que hoje, olhando para mim, eu faria a mesma coisa que eu fiz com aquela pessoa? Será que eu julgaria aquela pessoa? Assim como olho para mim e dizer assim, pô, será que eu gostaria de ser julgado? Então, não, né? Se a gente não gosta, e a gente aprende muito quando era pequeno, se a gente não gosta, a gente não faz com os outros, né? Então, todos nós somos iguais. Pode passar. Então, eu coloquei esse daí, como a gente já sabe, que foi um dos grandes percussores que lutou contra o racismo, que é o Martin Luther King. Eu só vou falar essa parte dele, mas eu só coloquei só como uma demonstração. Pode passar para o outro. E esse é o Nelson Mandela, que foi um dos grandes percussores que lutou contra o racismo na África do Sul. Pode passar. Pode passar. Então, essas são algumas frases célebres que eu coloquei sobre o racismo. A primeira. Enquanto a cor da pele for mais importante do que o brilho nos olhos, haverá guerra, que foi Bob Marley.
Segundo, o racismo é a prova do consumo primitivo. César Rijade. Terceiro, eu tenho um sonho. O sonho de ver os meus filhos julgados por sua personalidade e não pela cor da sua pele. Martin Luther King. Pode passar. Então, a conclusão. Neste trabalho, analisamos o que é racismo e o que os indivíduos pensam acerca deles que são de culturas diferentes ou de outras raças. Por vezes, o racismo é causado pela diferença da pele, os traços dos rostos, outra cultura ou religião e os costumes, mas principalmente é o pensamento da superioridade perante as outras raças. Pode passar. Beleza. Bem, deixa eu desmutar vocês antes que eu esqueça. Alexandre também entende do que tá falando, né, velho? Assim, só tem uma coisa que eu não gostei no slide de Alexandre, foi o seguinte, a impressão que dá é que você pegou a fonte e colocou tudo em negrito. Tudo. Né? Porque você colocou... Tem uma coisa que ele colocou que é muito interessante, não sei se vocês perceberam. Com certeza perceberam, né? Ele coloca em alguns momentos algumas caixinhas de texto. Que isso é legal para chamar a atenção da galera com informação que você acha mais relevante. E ele usou isso. Eu não sei se foi intencional para isso, mas isso sempre me chamava a atenção para o que estava ali no cantinho, para dar ênfase naquela informação. Tá? E isso é um recurso muito top. Isso é um recurso que você pode colocar em qualquer apresentação sua, caixinha de textos, indicações. Geralmente você clica e ela aparece, né? Mas ele já deixou fixo ali, porque provavelmente ele achou que era uma informação que já deveria estar ali. Mas assim, ficou muito boa, velho. Ficou muito boa mesmo. O conteúdo está muito bom. O jeito que ele enquadrou o rosto de Martin Luther King. O sul-africano, que eu agora esqueci o nome dele. Nelson Mandela. Nelson Mandela. Ele parece um ator norte-americano. Toda vez que eu olho para Nelson Mandela, eu lembro do Morgan Freeman. Mas vocês já ouviram falar nele? Eu acho. Deus, por Deus. Dele mesmo. Dele mesmo. E ele botou uma frase ali também de Bob, né, velho? Bob Marley, que é uma referência. Muito verde. Vocês já notaram que, assim, essa galera que lutava por igualdade antigamente, eles nunca foram pessoas que entravam em conflito direto, né? Eu acho que um dos equívocos hoje, eu compreendo porque acontece, não estou julgando ninguém, mas eu acho que um dos equívocos hoje da galera é querer sempre confronto. E o que Alexandre falou é importante, né? Ele usou o termo compaixão, mas eu acho que ele quis falar empatia, né? A gente, tipo, a pessoa tá errada, a gente já quer meter o dedo, quer dizer que tá errado, quer escorrachar, quer dizer que é burro, ignorante e tal. E você acha que a pessoa tá errada, você tenta compreender ela, tenta dialogar, tenta explicar por quê. Óbvio, tem racista que é agressivo, né? Esse tipo de gente, tem racista não, todo racista é agressivo, né? Eu tô falando a pessoa que não compreende direito. Essa galera que é racista mesmo, aqui na cara dura, aí não. Aí você pode, eu não ligo que você ofenda ou que role treta, como já aconteceu. Eu vi um vídeo Que ontem. porrada. Eu acho que eu vi um vídeo ontem. Acho que vocês já viram isso, que tem um cara no metrô que ele tá próximo da porta. E ele fica, é um vídeo que tá em inglês, ele fica ofendendo os caras. O cara levou uma botada. Eu não vi, velho. Você não viu esse vídeo? Eu vou procurar. Não vi. Eu também não. Vou procurar. Ele tá assim, um branquinho meio fortinho assim, mas já um pouco. É um que dá um soco no cara? Que É o cara esse cai, né? mesmo, esse No mesmo. metrô, eu vi. Eu já vi um que o cara tá com a faixa do nazismo aqui no braço e toma um socão. Não é esse não. Ele tá no metrô e tem uma mulher branca, assim, sentada que tá próximo dele, diz, rapaz, tipo, ela fica dizendo, não fala isso, tal, o pessoal tá parado, porque tem 3 rapazes negros sentados, até um pouco distante dele, os caras estão de boa. Só que ele fica, tipo,
assim, a tradução não tá muito boa porque você não ouve direito, mas eles falam, tipo assim, aqui não é seu lugar, né? Volta da onde você é, vocês são meu brinquedinho. Assim, né? Tipo assim, Acho que ofendendo a mulher bate até gratuitamente. palma, né? Depois que ele toma o soco. Aí na hora que os caras vão descer, a porta abre e ele fica encarando, peitando, né? Aí um passa, o segundo passa, aí na hora do terceiro ele finge que vai continuar e vira e dá um soco. Aí bate no queixo desse cara e ele apaga. Ele cai e apaga. Aí tem um mulher que bate palma, né? Como o Christian falou e tal. Eu falei, não dá pra sentir pena desse tipo de gente. Mas tem gente que só não entende, não vê o racismo, e aí a gente precisa explicar, a gente precisa demonstrar. Tal. Eu não gosto de, assim, eu não me daria um minuto não, 30 segundos no mesmo lugar que um racista. Porque eu sou uma pessoa calma, mas tem coisa que eu vou para o extremo, assim, muito rápido. Tá? Eu fico puto muito rápido com as coisas. Então, um racista não ia durar 30 segundos. Tá? Não ia mesmo. Eu saio logo do lugar, ou eu já fico puto, já quero brigar, não dá certo não. Mas a ideia é fazer o que a gente está fazendo, o que a Alexandre está fazendo, o que outras pessoas fizeram, é falar frequentemente que o racismo existe e a gente precisa combater isso. Tem que parar de achar que não. Tem que parar de achar que não existe, ou que é uma coisa besta, ou que estão aumentando muitas coisas. Tá? Não, tem que falar, tem que reivindicar, tem que estar errado sempre. E com quem não entende, você cria uma certa empatia, você explica por quê sempre, por mais que seja cansativo, tá? Professor, e é isso um dos grandes dos nossos problemas, né? Que a gente vai dizer assim, eu não vou falar, eu não vou contestar porque não foi comigo, né? Então, imagine se fosse com a gente não iria falar. Então, como o senhor falou, a gente precisa ter empatia pelas pessoas e poder falar, se expressar, ainda mais que não seja com a gente ou com os nossos familiares. Né, a gente tem um direito. É igual aquela frase, né? Briga de marido e mulher, não se mete a colher, mas na verdade a frase atual é sim, se mete a colher e se denuncia do mesmo jeito, mesmo que você não conheça o casal. Né? O mesmo se aplica para situações racistas. Né? A gente tem que denunciar, a gente tem que falar, a gente tem que fazer questionamentos. Tá? A gente não pode se omitir, dizer, não é comigo, os negros que lutem pelo deles, tá? Não é assim que funciona. Tá? Tiago joga de açúcar, meu amigo. Quem joga LOL aí sabe, aí é um deficiente. Mas vamos focar aqui, tá? Os caras jogam LOL. Pô, tá me ofendendo aí. Você ofendeu, pô. Você falou que joga LOL também. É isso. Pra que isso? Jogar LOL. O Preconceito. professor se ofendeu, não foi não? O que, professor? Eu ia jogar, só que agora é o seguinte, eu não consegui não. O negócio tava travando demais. Não Tô consegui querendo fazer um joguinho tutorial. bom pra PC fraco. Ô, Henrique, você tem uma torradeira, Henrique? Como é que não travou? Que CPU é Que esse? torradeira, rapaz. Qual é o seu CPU ou seu computador? 2 GB de memória interna. Deus me livre. É um celular, não. E um celular do mundo. É um Nokia, pô. Deixa Alguém eu tem um dar joguinho, um joguinho bom pra Não, PC fraco aí, velho? É 2 GB de RAM, só que agora a memória interna também é bem pequena. Pô, mas 2 GB de RAM não dá pra nada mesmo, não. Porque aposenta aí. Qual é o processador? Pô, velho, eu não me lembro não, mano, mas é um negócio bem ruim mesmo. Se for Celeron, você já pode empacotar ele já e mandar embora, tá? Rapaz, Windows 8 ainda, velho. Nem atualizei pro Windows 10. Aí, o Windows 8 O só 8 é não o pior, velho. Não, e já queimou. Ele só não é pior que o Vista. O Vista é o Vista. Que é pior. O PC O queimou, 7 é velho. melhor que o 8. Muito melhor que o 8. É fácil, mano, pra colocar no 10. Thiago é maluco querendo que a gente... Não. Assim, é fácil, entre aspas, porque assim, ó, o Windows 8, ó, a aula de Office, eu tô falando de manutenção. O Windows 8, ele tem um tipo de leitura, tá? Que é o GMR, se eu não me engano. E o Windows 10 é MDB, se eu não me engano. MBR. Acho que é. E aí você precisa fazer no CMD lá, com o prompt de comando, você precisa converter antes da instalação, senão ele não instala o 10 no 8 não.
é um processo um pouco chato, mas é rápido. Mas Tipo, quando eu fui botar o 10 aqui, foi de boa. mas aí provavelmente é porque seu computador é mais novo. Eu fiz isso hoje com o computador de um aluno que trouxe, um aluno que era ali do Iguatemi até, Vitor. Vitor trouxe. Meu PC era de 2014, velho. 2014 já deu. PC é 4, assim, ó, PC não, mas geralmente 4 anos é o prazo para ele ficar em alto desempenho. Depois. Não, pô, em 2019 ele já tinha queimado. É uma felicidade. E aí ninguém tem não um joguinho massa pra PC fraco. Baixa o blog, velho. É Ou o então quê, instala rapaz? emulador de celular, pô. Eu baixei já o BlueStacks, vou tentar Não. botar o Free Fire lá. Emulador trava muito o computador, velho. Vou tentar botar Free Fire lá no PC. Vamos terminar o assunto de ontem? Ah, não, eu queria falar uma coisa antes com vocês. Não é nem falar uma coisa, é dar um sermão, tá? Vou falar, professor. É o seguinte, quando eu pedi para vocês fazer o relatório, e aí eu não dei explicação nenhuma, foi intencional, tá? Deixa eu bloquear aqui de novo. Foi intencional, pelo seguinte, a gente passou o módulo todo trabalhando a BNT. No primeiro documento que eu peço para vocês, depois que a gente fechou a ABNT, vocês me dão tudo cagado. Porque assim, o conteúdo interno estava muito bom, o Christian escreveu muito bem. O único trabalho que assim respeitou foi o de Bruno, tá? E assim, o Bruno estava 100/100 mesmo. Ele respeitou tudo que ele aprendeu, ele aplicou, tamanho de fonte, formatação, estrutura, tudo ele aplicou. Ele viu que não é eu abrir um documento em branco, colocar meu nome e começar a escrever. Não, não funciona assim. Você precisa acostumar a produzir algo com um padrão, tá? Para na hora que for necessário realmente, você não passar vergonha com uma coisa que é simples. Então, assim, a ideia mesmo é que vocês, todo trabalho que for solicitado, você usem o padrão. O professor vai ter lugar que não vai usar texto justificado, vai ser centralizado. Pode ser, mas ainda assim você usou o padrão. O padrão recomendado. Se alguém te solicitou outra coisa, tudo bem, mas você usou o padrão. Se você for questionado sobre isso, você fala, está dentro das regras que eu aprendi, dentro das regras da BNT, é isso aqui. Né? E aí, pouquíssima gente, assim, pouquíssima mesmo, me entregou. Felipe, eu falei aqui, Felipe fez como se fosse um fichamento, tá? Não é o melhor modelo para relatório. Não te orientem muito com o relatório por internet, pelo seguinte. O relatório, ele não tem um padrão geral para tudo, mas dependendo do que você está fazendo, você entende, você tem um feeling, você entende qual é o modelo mais específico. Se eu estou pedindo para você relatar uma experiência, é um texto narrativo, né? Você vai escrever ali a sua experiência que você teve em parágrafos, respeitando pontuação, tudo isso, tá? Muito embora eu achei bem interessante o que o Felipe escreveu, que ele foi pegando apresentação por apresentação e foi dissecando com a opinião dele. Mas foi tipo assim, ele foi direto, ó, gostei disso, não gostei disso, gostei disso, não gostei disso, tá? Ficou interessante para mim saber a percepção dele sobre as apresentações, tá? O que ele fez é muito parecido com o que nós professores fazemos, tá? Mas para a parte empresarial, não. É relatório mesmo, é textão, tá? E volto a repetir, usem o que vocês aprenderam. Não me dá um texto justificado à esquerda e na direita está aquela bagunça. Não cola um parágrafo no outro e fica aquele negócio difícil. Use o espaçamento que a gente aprendeu, tá? Então, assim, a gente precisa acostumar a fazer a coisa da maneira certa. Porque se a gente faz certo só porque eu estou cobrando e depois você faz de qualquer jeito, você não aprendeu nada, tá? Então, tome cuidado quanto a isso. A gente vai ver sobre alguns outros documentos. Na próxima aula, eu vou fazer aqui na aula com vocês, tá? Enquanto vocês corrigem o que fizeram. Beleza, Daniel?
Daniel fez um apelo lá para mim, e aí eu tô levando em consideração aí, tá? O nosso Dr. Who. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu parei aí na atestado de declaração, não foi? Não foi aí? Acho que foi. Eu expliquei, falei que a gente usa aqui também nos currículos e tudo mais. Tá? Bem, o próximo documento que a gente vai ver é o circular. Tá? O documento circular, ele é um documento que ele é usado mais para comunicação interna. Então, vamos supor que a empresa vai fazer um mutirão de arrumação. Tá? É uma suposição aqui meio besta. E ele quer avisar que todo mundo, todos os colaboradores necessitam participar disso, que vai ser em um dia específico. Sei lá, vai ser no dia posterior. Tá? A secretaria vai emitir um circular, tá? Que nada mais é um documento com o mesmo padrão de relatório. Você tem data, você tem o nome da pessoa que está escrevendo, né? Tem a pessoa responsável, e aí ele vai lá fazer uma espécie de comunicado. Ele aí vai fazer um comunicado, no dia XXX do... XXX ficou horrível, né? No dia... nem sei que dia é hoje. No dia 22 de agosto de 2020, tá? Vai ocorrer um mutirão para limpeza na empresa, tá? É necessário que todos os departamentos fiquem responsáveis pelo seu próprio setor para arrumação e limpeza. E aí você vai ver... Papai Henrique, ficou pesado. Aí você vai ver lá no circular, tá? Você coloca o nome das pessoas, dos colaboradores, né? Aí geralmente a gente vai imprimir um para cada setor. Com a empresa pequena, você imprime um só com o nome de todo mundo. Ah, tipo que tinha lá na escola. E aí você passa pegando a assinatura de todo mundo. Aquela assinatura é duas coisas, sério. Primeiro, para evidenciar que você está ciente, você leu. E segundo, que você concorda com aquilo. Professor, se eu não concordar, eu não assino? Né? Mas é recomendado que você não assine? Não. Tá? Porque assim, galera, vai ocorrer situações que vai exigir um pouco mais do que a sua obrigação, mas é um pouco. Não estou dizendo desvio de função, não. Estou dizendo assim, uma ajuda, tá? Esporádica, vai ocorrer uma vez ou outra, tá? Mas, se todo mundo não acha que não é uma dificuldade maior, não é um problema, né? Não tem por que você criar atrito por conta disso, a não ser que realmente esteja explorando, tal, e aí você está lá, você sabe quando isso ocorre, tá? Então vai servir para dizer que você tem ciência, que você está ciente disso, e vai servir para você concordar. O cara é doente. Isso existe ainda, velho? Para mim isso era coisa do pessoal mais velho. Ó, querendo fugir. Não é não? Não é não? Peraí. Pronto, resolveu o problema. Depois dessa queda Aí, da ó. internet, a gente tá de volta, tá? Desculpa aí pelo poste. Vou repetir o que eu acabei de falar anteriormente, você não viu. O circular. Essa energia. Caiu a luz nessa DASP, pô. Sacoelba. Da Itabail. A internet. Não é o quê? Ó, o que é que eu vou ter no circular? Vou ter timbre. Vocês sabem? Não, vem com piada musical, não. Vocês sabem o que é timbre? O que é um papel timbrado? Timbre de voz. Papel que fala. Temos aqui um aluno que dormiu com patati patatá. Papel timbrado. Papel timbrado, como que é? Vocês já viram os documentos que, assim, é um papel ofício comum, mas tem a identidade da empresa ali. Às vezes, na maioria das vezes, quando a empresa é bem ruinzinha, a parte visual, você coloca só a logo bem transparente de fundo.
A logomarca fica transparente. Marca d'água. Fica como se fosse uma Ah, marca d'água. Entendi Essa é a mais agora. fuleirinha que tem. Vocês já fizeram design gráfico? Já. Design gráfico 1? Foi um, é. Então é obrigado sem saber papel timbrado. Não? Então reclama aí com Adriel. Quem foi? Foi o Adriel ou o Gabriel? Adriel. Os dois, na verdade, né? Não, eu tive com o Adriel. Eu tive com o Adriel, só que aí no meio do tempo trocou pro professor Gabriel. Photoshop. Papel timbrado é no modo de CorelDRAW. Ó, que eu acho... Ah, pô. Eu não tive CorelDRAW. É porque eu acho que lá eles mudavam para Illustrator, mas o módulo ensina a usar o CorelDRAW. Ih, travou aqui. Ih, travou. Ah, voltou. Aqui, ó, isso aqui é um papel timbrado. Isso faz parte da identidade de qualquer empresa que se preze. Por isso que a gente ensina a fazer aqui no mundo de design gráfico, tá? Quando você vai fazer identidade de empresa, você precisa ter um papel ofício com a identidade da empresa. Então, um documento... Mas isso é no CorelDRAW, né? Você pode Ó. fazer em qualquer editor, mas assim, o que a gente usa para fazer identidade visual, que é imagens em 2D, desenhos, vetores, a gente usa ou CorelDRAW ou Illustrator. Photoshop a gente Inclusive, eu usa vou mais... baixar aqui em casa o CorelDRAW, vou começar a usar. Vou tentar usar. Esse aqui, por exemplo, é o que tem a logo de transparência aqui, ó. O que vocês chamam de marca d'água. Tá vendo? De fundo. Isso aqui é um papel timbrado. Como o documento é oficial, você tem que ter impresso no papel deste, né? Com a identidade da empresa. Como de Thiago. O Henrique, eu não entendi a piada, não. Você vai ver o vídeo depois, tá no YouTube. Pesquise isso daí dessa forma. Eu te É, odeio, Maria. é bem legal. Eu tenho medo, mas eu vou... Não tem nada de errado não, pô. É só um episódio de Carrossel. De Carrossel, só que ainda com... existe. Existe, né, cara? Poxa, a melhor novela. Eu chorei que passou quando no acabou o SBT. Carrossel. A Carrossel moral. deve ser da década Só não de chorei 90. mais quando acabou. Só chorei mais quando acabou Vila Sésamo. Pô, chorei muito quando acabou o Carrossel. Cê é Coisa doido. velha. Tem um vídeo até hoje. Ah, é o Meu pai Carrossel que gravou vocês um falam, é esse da SBT agora, né? Aham. O atual. Sim, pô. É porque Carrossel é uma novela mexicana. Antigo. Né? Que... Oxi, Ah, vamos lá. embarque nesse carrossel. Ela é uma releitura que a SBT lançou aqui. Sabe quem fez Carrossel? Carrossel? Tinha duas coisas que é antiga, que é da mesma época. Carrossel e Tiquititas. A menina que fez Mirna, ela fez Carrossel também. Sim. Aqui, ó. Engraçado que minhas aulas de Office agora é tudo aleatório, né? Uma hora é manutenção, outra é novela, outra é desenho, outra é jogo. Enfim, Assim que é bom. enfim, a hipocrisia. Ó, tem que colocar o título e o número do circular. Por quê? Porque como é documento, você coloca lá o número do circular barra o ano. Então, boto lá número 001 barra 2020. Tem alguém sofrendo aí. Adriano também é cultura. Pô, eu assisto o Dr. Who, pô. Adriano também é cultura. Quem que tá ouvindo isso aí é o que? Jorge Matheus, né? Não tá ouvindo Henrique. Tá bagunçando. Sou eu sim, pô. Tá lotando minha casa aqui. É você? Tô sendo irônico. A Morena te deixou foi, mano. Eu achei que foi Henrique, porque quando o Henrique foi falar, eu ouvi a voz. Bem, vai ter que ter a data, óbvio, é um documento, não existe documento sem data, a não ser que você esteja fazendo caixa 2, você esteja fazendo algum crime, você não coloca a data, tá? Mas como aqui todo mundo é correto, exceto o Thiago. Ó o professor Adriano dando dica de como fazer caixa 2. Não, Tudo gravado em aula aí, viu? não tô dando dica não. O professor? Liga meu microfone aí. Ok. Mas você pode ligar seu microfone? Foi minha... foi minha tia que tava ouvindo. Fala aí, Cris. De boa. Eu queria que Minha você tia mandou mostrasse pedir exemplo desculpa. desse documento aí.
Eu não ouvi, Cris. Eu queria que você mostrasse alguns exemplos desses documentos que Eu você está coloquei, mostrando aí. eu coloquei aqui para frente, vai Ah, pronto. avançar para cá, eu coloco alguns, tá? Eu só mostro, depois eu... Bem, Bem, Maria, isso tudo aí? tô falando que eu parei na metade ontem, mas bem, o assunto que será abordado, que, né, como eu falei, no exemplo que eu dei, é limpeza dos setores. Tá lá, é um título, né? Vocativo e pronome de tratamento adequado, e aí você coloca de maneira educada. Só precisa ser educado, tá? E o texto, bem explicado e claro, tenta não ser muito subjetivo no texto, para não dar a entender uma coisa errada. E no final você bota ali uma saudação final, né? Muito obrigado, agradeço a todos, desde já agradeço. E a área de assinatura de alguém do gestor, né? Um gerente, um diretor, que vai confirmar aquilo ali, tá? Outra coisa que a gente tem de comunicação, que também é interna, mas também pode ser externa, é o comunicado. O comunicado não tem muita coisa não, tá? O comunicado nem precisa de um papel timbrado, tá? Ele é uma espécie de aviso ou recado interno só para comunicar alguma informação. Por exemplo, o dinheiro não vai dar para cair no dia que sempre cai. Vamos supor que você recebe sempre dia 10. Aí não vai cair por algum problema que ocorreu. Aí se emite um comunicado e encaminha para os setores. Tá? Geralmente esse comunicado vai vir por e-mail. Uma empresa maior vem por e-mail, tá? Bonitinho, com a arte, com a pessoa responsável. Outro jeito também é a comunicação externa. Por exemplo, quando vocês recebem um comunicado para enviar para os pais que vocês nunca entregam. Tá? Então, entrega de boletim, vai ter reunião para mostrar as notas. Suas notas estão tudo ruim. Aí você, em vez de pegar aquele papel e entregar para sua mãe, sabendo que vai ter reunião sobre o boletim, você vai e joga fora a massa. Esqueço dentro do caderno, esqueço no meio da rua. Não tô falando. Ou no meio da rua, não. No meio do lixo. Não tô falando. No meio do lixo. Aí agora só falta o professor ensinar a gente como a gente duplica e falsifica e altera Boletim. essas coisas. Isso. O boletim é assinado pelos pais. Nunca precisei fazer isso. Nunca. Também não. Também não, né? O Thiago tá falando letra maiúscula, minúscula, tudo junto, que ninguém entende nada. A gente aprendeu aqui Trava a zap aí, escrever. mano. Tá difícil, hein, Thiago? Mas tudo bem. O Thiago falou hoje, não foi? Thiago parece a voz de Luanzinho Gameplays. É a mesma voz. Luanzinho Gameplay. Aí, galerinha! Bem, vamos para o próximo, né? Memorando. Memorando é um documento legal. Outro documento de grande importância para as empresas é o memorando. Ele é um tipo de comunicação interna entre departamentos de nível de hierarquias iguais ou distintos de uma mesma empresa ou órgão. Sua característica principal é ser ágil, tramitando de forma rápida e sem muita burocracia. Hoje em dia, pouquíssimas, quase nenhuma empresa comunica com memorandos impressos. Tá? Tudo e-mail também. Tá? O memorando, o nome já está falando, né? Ele remete à memória, ou seja, ele serve para lembrar alguma informação, algum acordo, alguma finalidade ali. Tá? O ofício, aí sim, o ofício, tentem, para você identificar qual é o documento, a finalidade dele, sempre tem que pegar a raiz, a palavra raiz, de onde ele vem, né? De que palavra ele surge, né? Ofício vem de oficial, né? Geralmente você vai ver assim, o governo publicou um ofício explicando tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ou seja, realmente aquele documento foi expedido por um setor específico do governo. Aquilo é oficial, tá? E papel de ofício? O termo ofício nem é nosso, tá? Se eu não me engano, esse termo aí, ofício vem de office, de trabalho, tá? Que é uma palavra inglesa. O papel ofício real mesmo, nem é o mesmo tamanho que o nosso papel. O nosso papel não é ofício, é A4. Só que a gente acostumou tanto a chamar papel A4 de papel ofício,
que hoje a gente usa o mesmo nome para duas coisas diferentes. O papel ofício ele não é usado no Brasil há muito tempo mais. Ele é maior. Como? Ele é um A4, que é esse papel que a gente chama de papel ofício aqui no Brasil, só que ele é maior, ele é mais alto. Também era para vocês terem visto isso em design gráfico 1, tá? Que lá que fala sobre o tipo de papel e tudo mais. Bem, No meu, não fala sobre tipo de papel, não. porque design gráfico 1 são peças impressas, né? A gente vai focar em trabalhos impressos, flyer, banner, cartão de visita, papel timbrado. A maioria dos documentos, 99% dos documentos que você vê em design gráfico 1 é para impressão. Aí você tem que falar sobre tipo de impressão, tem que falar sobre tinta, sobre algumas coisas aí. Tá? E o design gráfico 2? Montagem, recuperação de foto, editoração de foto, é só para trabalhar com fotografia. Só. Ah, então acho que meu design gráfico 1 foi meio que o design gráfico 2. Pode ter ocorrido algum problema lá, eles precisaram se virar, tipo, não tá sem módulo para esse grupo, já atrasou, alguma coisa aí eles se viraram. Mas no próprio módulo, no módulo mesmo que vocês receberam, o design gráfico não é um rosa. Lá eles explicam, no próprio módulo ainda tem essas informações. Tá? Bem, geralmente o ofício é usado para informar, encaminhar documentos, solicitar providências e ou informações, entre outros. A estrutura deve ser a seguinte. Deve ser no papel timbrado. Eu não sei se vocês já viram um documento oficial do governo, fica o símbolo é uma espada. Deixa eu não lembro agora. Mas assim, eu vou procurar. Martelo e a foice. Faça agora, você tem que fazer. Quem pegou a referência, Tem pegou. que fazer Tá? pra lá. Quem não pegou, paciência. Faz aqui. Mas Deixa eu eu ver pego, aqui, né? sou comunista detectado. Zé mais. Opa! Ó, tem mais aí, hein? Alvo detectado. Eliminar. Caramba, velho. Eu não vou lembrar esse símbolo, velho. Aqui, achei. É o símbolo da Receita Federal, velho. Deixa eu botar. Símbolo. É esse aqui. Tá vendo isso aqui? República Federativa do Brasil, 15 de novembro de 1889. Aí É você brega, tem velho. Não, mas ele não é feio, é porque esse aqui é o antigão, quando ele foi feito pela primeira vez. É que eu não estou encontrando ele agora. Agora ele fica em preto e branco, não é Receita Federal, não. É assim, é essa mesmo. Essa mesmo. Todo documento oficial, mandato de prisão, fechamento de algum local federal, emissão de um documento de solicitação do governo, sempre tem que ter esse símbolo como marca d'água no documento. Tá? Por que tem uma espada? É porque eu acho que tem a ver com o simbolismo da proclamação da República. Ele não ergue a espada no ar e... Mais ou menos essa história aí. Mas assim, o folclore diz que é isso, né? Ele, tanto é que a imagem sempre é ele em cima de um cavalo. Um cavalo branco, à beira do rio Ipiranga, levantando a foice. Acho que aí acho que aí é a independência, né? Enfim, uma coisa levou a outra, tá? Se a gente não se tornasse independência, a gente não virava república. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas antes do Brasil se declarar a república, o que ajudou para o Brasil chegar a esse ponto foi a independência da Bahia. O quê? Foi a independência da Bahia. Provavelmente... Salvador, primeira capital do Brasil. Provavelmente, se a gente não tivesse lutado pela independência, o que ia ocorrer
é que provavelmente não tinha ocorrido logo pouco tempo depois, pouco mês depois, a independência do Brasil. Tá? 2 de julho, até Porque o os livros não sol falam é isso. brasileiro. O pessoal liga tanto, né? Que dá tanto valor a gente que eu tô vendo aí. E a gente tem moral só com a gente. Mas assim, Pois é. a gente E fala olhe lá. dos outros locais, mas até a gente tem um certo preconceito com o resto do Nordeste, tá? Tem muito baiano aí que se acha melhor do que o pessoal do Maranhão, do que o pessoal de Sergipe. Quantas vezes você já Preconceito com o viu? pessoal do sul, pô. Preconceito com o pessoal do sul. Fica dizendo que o sergipano tem tudo cabeção. É só preconceituoso. E não é só isso, não. Tem gente Não é que sergipano, não, pô, é pescoço. cearense. Cearense. é Cearense, perdão. Sergipano, a gente diz Eu tenho uma que amiga cearense. a gente diz que é o quintal da Bahia. Você nunca Isso ouviu se ninguém entregou falar aí, isso. pai. É, Sergipe é o Entregou. quintal do Bahia. Falando que o pessoal do Maranhão tem cabeção. Olha só. Maranhão não, pô. A gente já tá fazendo uma Do salada. Ceará, pô. Esquece. A Você é geografia, burro, Ceará. mano. geografia aqui tá meio... Bem, Eu não fica no Ceará, oxe. me enganaram todo esse tempo. Ó, você tem lá o título, né, e o número do memorando ou do ofício, tá? Então, note, o número sempre vai ser assim, ó, vai ter o número barra o ano. É tipo lei. Você já viu o PL, lei, quando é expedida, sempre fica lá o número barra o ano que foi feito. O remetente, ou seja, a pessoa emissora do documento ou o órgão, tá? O nome do destinatário ou cargo que ocupa, a indicação do assunto a ser tratado, local e data, texto e a saudação final e assinatura. Quando o juiz vai expedir o procurador da República vai expedir uma prisão ou uma batida em algum lugar, ele vai emitir um ofício, uma espécie de ofício, tá? Ele vai colocar tudo isso aqui, ó, tá? E vai, óbvio, evidenciar em que lei está aplicando e por que ele vai fazer aquela ação, tá? A Polícia Federal vai lá e faz o que ele ordenou, tá? Bem, então vamos resumir em poucas linhas a formatação de um documento Times profissional New básico, Roman. tá? Então, o básico que vocês devem levar em consideração é isso aqui, tá? Fonte, Time New Roman, tamanho 12, ou a gente sabe que pode ser o Arial também. Para faculdade, universidade, para academia, né, a gente usa mais Arial, a maioria das vezes, mas a gente pode usar qualquer uma das duas. Para ofício e documentos profissionais, geralmente a gente usa mais o Time New Roman, tá? Mas pode usar Arial também. Espaçamento simples entre linha e uma linha em branco após cada parágrafo. Lembra? Não pode colar um parágrafo em outro. Papel A4, que é o que vocês chamam de papel ofício, tá? Mas pode perceber que quando você compra um pacote de papel, está lá escrito A4. A4 tem um tamanho, o A5 já é menor, o A6 é menor ainda, né? O A4 é esse papel padrão, o A5 é praticamente metade de um papel A4, o A6 é a metade de um papel A5, ou seja, 1/4 de um papel A4. E se eu for A 10 é o celular da Samsung. Mas assim, ó, quanto maior o número, menor é o papel. Sempre pensa assim, ó, eu vou aumentando o número, o papel é menor. Eu vou diminuindo o número, o papel é maior. Então, um A3 é maior que um A4. Tá? Um A3 é maior que um A4. Um A3 é praticamente o dobro de um A4. Bem, parágrafo. Distância de 2,5 da margem, tá? Então, eu deixo a margem sempre a 2,5. Se vocês não lembram disso, a gente abre aqui, ó. Dá uma olhada. Pegar um documento. 1,5. Eu tô com medo de abrir, isso é uma coisa que vocês não podem ver. Então, eu vou aqui. Que isso, o professor não tem nada de esconder, não. Não, porque aquele e-mail todos os professores usam, tá? E Vamos supor, aqui em cima, tá vendo a régua? Ela sempre vai vir no começo de A-100, A-100.
A1 é um papel de tamanho humano. Eu não sei se existe A1, então vamos ver. Aí tá uma boa curiosidade. Papel A1. Existe até A0, professor. Existe. Existe A1. A0 A0 também. Caramba, ele é A0 é muito barril, grande. pô. O A1, ele tem de largura 1 metro, quase 1,10 m. É papel de pintura, velho. Aquele Papel papel que usa no quadro. provavelmente, porque a altura dele é 84 centímetros. É muito grande. O A4 está aqui, ó, 29,7 centímetros por 21 centímetros. Bem, estou falando que minha aula está totalmente aleatória. Esse final de módulo aqui tá um caruru. É uma maravilha. Aí aqui, ó, Show de bola, pô. eu posso aumentar. Ele já começa em 2,5, tá? Você não precisa mexer isso não, tá? Ele já vem em 2,5, tá? E aqui você pode mexer com as folhas. Aqui tem uma opção aqui no... Puxa esse mouse aqui. Na configuração da página, tá vendo? Eu fui lá em arquivo, configuração da página, e aqui você pode colocar se você quiser mudar, tá? Então, aqui, ó, eu sei que ele precisa ter margem da esquerda 3, direita 1,5, inferior 1,5, tá? Então, eu venho aqui, ó, direita vai ser 1,5, e inferior vai ser 1,5. Então, ele iria até lá embaixo, tá vendo? Ele estava aqui em 16, foi lá para o 17. Então, ele está pronto para mim começar a escrever num padrão. Óbvio, aqui eu procuro aqui Time New Romans, coloco o tamanho 12, e aí eu posso colocar aqui, ó, memorando, número 002/2020. Antes disso, eu tenho que colocar a data, né? Aqui, ó, Salvador, Bahia. 20. Território africano. Baiano sou eu. É você, somos nós. Uma voz. De tambor. Isso aí tá no YouTube. Depois a gente pode clipar só essa parte aí. E Fazer botar- remix, pô. Mandar pro The Voice. fazer um mixtape, Nova dupla. dupla de 2. Aí, ó. Felipe Torres e Henrique, rapaz. Rapaz. Aqui eu já Henrique coloco já é aqui, nome né? Henrique já é nome de sertanejo. de sertanejo mesmo. Você é maluco? Excelentíssimo não, senhor Gedel Vieira. Ô, Esse aí Ó, não, as referências, chapa. Aí pô. tá procurando problema, viu? Professor brabo. querendo processo aí, ó. Aí é Prezado complicado. senhor Gedel Vieira. Vai arriscar botar isso aí? Dono não, portador do RG 071 não. 71. Colocava um monte de X, professor. Aí, ó. Depois sou eu, tá vendo aí? Não, era pros caras não usarem esse RG aí, tá Vou ligado? botar aqui, ó. Exact. 171. Ah, entendi agora, velho. Entendi a referência, né? Não, aí imagina, velho. Os caras pegam esse RG aí e funciona de verdade o RG de alguma coisa. 171, mano. 171, mano. Não, nunca se sabe, né, velho? Poxa. 040. Esse RG é pra pessoas específicas que ficam pegando o dinheiro dos outros. Hífen. L. Vou botar L de novo, tá? E aí vou escrevendo, ó. Solicito 040 de 2020 vossa 007. Isso é o ID. senhoria Pra mandar ID R$7. universo. uma mala nova
pois estou precisando viajar com urgência para a Suíça. Por que será, né? E aí eu vou digitando, tá um pouco. A impressão minha tá muito. Ó, botaram um zoom de 67 aqui. Tem algum cego aí? Pô, tem algum cego? Não, tem algum Superman aí. Aí, ó. Pronto. E aí eu vou escrevendo bonitinho. Depois chego lá, termino de escrever, coloco meu cargo, área de assinatura para mim assinar o documento. Se tiver uma outra pessoa que precisa assinar, eu vou fazer documento na próxima aula com vocês. Tá? Só quis mostrar as imagens mesmo. Vou fazer a chamada. Bora. Porra, eu tô pensando em assistir, de tanto que falam de Jojo. Jojo só se for Jojo todinho. É isso. Meu Deus. No Flow Podcast falam direto disso aí. Na moral, o Jojo é muito louco. Vocês assistiram o último episódio do Flow, velho? Eu ri demais, velho. Ainda não. Velho, Com aquele quem? bicho. Meu amigo, Com Yoda? Defante. Eu esqueci o primeiro nome dele, velho. Ah, Diogo Defante. Velho, foi o melhor. Eu já assisti, assim, nos últimos 3 meses eu já assisti todos. Bem antes de ser banido eu já tava assistindo. Mas esse foi top. Esse foi. Eu comecei a assistir quando rolou o Flow com o Mil Grau, Xbox Mil Grau. Ah, não, eu já assistia bem antes que isso. É ali que eu conheci. Eu sempre gostei de podcast. É um programa de podcast. Thiago, oi, Thiago. Monark. Você falou uma vez, meu querido, você fala uma coisa feia em inglês, continua sendo coisa feia, meu filho. That's a mother... Que é Ó, isso? ninguém precisa saber, velho. Ninguém precisa saber. Vamos para a chamada. Motherfucker. Alexandre. Sim, professor, mas e o contexto? Aqui, Bruno. Não, mas nós Tá temos falando. 55 milhões de horas de streaming lá na Twitch TV. Ana Clara. Você tem que ver. Contexto de quê, velho? Eu tô meio perdido aí que você estava falando, que eu estava abrindo o documento. São mais de 55 milhões de horas de streaming. Bruno, quem for chamando tá liberado, tá? Para não achar que é obrigado a ficar ouvindo a gente conversar besteira. Fala muita Christian. merda. Ausente. Já botei sua falta. Cristine. Borges. Evelyn, não, vocês vão ter que corrigir a que vocês me mandaram. Quem não colocou, vou colocar essas últimas informações que eu coloquei ali, que vocês têm que mudar. Fonte, tamanho de fonte, ajustar margem. Vou colocar a observação e aí vocês vão pegar. Tem que mudar tudo, né, professor? E vocês têm que pegar o que vocês fizeram Mas e ficou como, colocar no professor? modelo. Eu não lembro todo mundo de cabeça agora, não. Cristina tá aí, não? Mas achei tão legalzinho do jeito que eu fiz. Achou tão legalzinho. Daniel. Você não tem Presente. atividade hoje por conta de Daniel, tá? Crislane tá aí? Boa, Daniel. É o certo, professor. É O o certo. RPG, meu guerreiro, vai ser, a gente definiu aqui, sábado, 8h30. E a nossa apresentação, professor? Aí é no último dia, é sexta-feira. Dena tá aí, né? Presente. Diana. Definir o que eu quero apresentar. Tô aqui. Evelyn. Valeu, Di. Felipe. Presente. Aqui. Valeu. Valeu, Evelyn. Henrique. Salve. Fala aí, Thiago. Janaína. O pai do pai tá morrendo aqui. Luiz Fernando. Não, Luiz Fernando não. Você já foi isso. Matheus Souza. Valeu. Monice. Aqui. Valeu, Monice. Samara.
Aqui. Valeu, Sam. Esse é o Thiago. índio. Valéria. Online. Online. Flávia. Laís. E Maurício. O menino que só aparece na sexta. Presente. Bem, quem eu chamei tá liberado, tá, galera? Beijão no coração. A galera do RPG, lembre, sábado, 8h30. Eu não vou ficar lembrando vocês, não. Quando chegar perto do horário, professor, tem outra eu vou dúvida abrir aqui. a sala e vou lembrando. Diz aí.